com música, mas ela também trabalhou com publicidade. Ela vendo aí meu último vídeo, anterior a esse, ela falou que tem faculdades que ensinam isso, que isso são coisas do fundamento do marketing, da publicidade. Sim, eu acho estudar importantíssimo. Eu acho que tudo que a gente faz que agrega valor à nossa vida é maravilhoso. Só que a gente precisa entender que determinados professores nunca saíram de uma sala de aula. Eles não vivenciaram um mercado. E ele é especificamente doutrinado em uma matéria, né? Uma faculdade você tem inúmeras matérias. E esse entende disso, esse entende daquilo, mas existem exceções, mas uma grande parte dos professores, eles nunca colocaram em teste o que eles falam para os alunos, né? Ou seja, a gente é eternamente cobaia de alguns professores. Então, a gente precisa estudar, aprender as coisas, é muito bom aprender o princípio das coisas, aprender o caminho das coisas, só que a gente vai passar por algumas situações inusitadas que a gente não aprendeu na sala de aula. Isso chama-se realidade, isso chama-se vida, né? Eu trabalhei bastante com publicidade antes de vir para São Paulo e encontrei pessoas muito inteligentes, pessoas que sabiam, que queriam e confiavam também no que eu fazia, né? E encontrei pessoas boçais que não entendiam nada, fizeram a faculdade, eu tenho diploma, eu sou formado, faço o que eu estou mandando e nunca era aprovado, nunca dava certo. Mas, de qualquer forma, a pergunta dela foi sobre produção. Se uma pessoa que não tem formação musical, ela pode produzir. Então eu vou particionar esse assunto. Sim, eu creio na capacidade de todo mundo de fazer tudo, né? É claro que se você tiver uma vivência já dentro disso, vai te facilitar muito a vida, porque o estúdio envolve muitas coisas. Você tem que entender um pouco de equipamento para chegar na sonoridade que você quer como produtor. Você tem que saber escolher os músicos, você tem que ser um psicólogo para fazer essas coisas funcionarem, porque dentro do estúdio, no mínimo, você vai trabalhar com 5, 6 pessoas, um técnico, um assistente, 3 ou 4 músicos, o artista, e você fazer com que todo mundo esteja na mesma sintonia é um outro lado também que exige uma psicologia danada. Outra coisa, eu já trabalhei com vários artistas, trabalho com vários artistas como músico, né? Me contratam para que eu vá no estúdio tocar, e esses artistas às vezes têm produtores que estão cuidando do seu trabalho e às vezes não. O artista, ele tem um apego emocional muito forte com a sua obra. Então, às vezes, ele não quer terminar. Ele começa aquele disco, passa meses dentro do estúdio, quando você acha que terminou, ele acha que dá para fazer mais coisas. Então, isso para mim é meio arriscado, porque falta objetividade quando você tem uma visão romântica do seu trabalho. Então, ao contrário disso, eu vejo outros artistas que são grandes produtores também, né, e acabam contratando um produtor para tomar conta do trabalho dele, porque ele não consegue se desprender emocionalmente daquilo e precisa um outro produtor falar, não, é isso, acabou, tá bom. Quanto a você ter que estudar música, eu falei sobre isso no meu primeiro vídeo. Eu conheço produtores que não tocam nenhum instrumento e são pessoas extremamente sensíveis e sabem fazer todo esse mecanismo da produção de um CD acontecer, né? O produtor não precisa ser necessariamente um músico, sim uma pessoa com visão, tem que ser uma pessoa com objetividade, sensibilidade principalmente, né? Para lidar com todas essas situações do artista, do músico, o mercado, né? Eu particularmente comecei a tocar criança, nunca estudei música. Eu sou aquele famoso cara que começou a tocar de ouvido, livrinho, aquelas coisinhas que a gente comprava na banca das músicas, esse aqui é o ré, esse é o dó. Mas a vida foi me preparando e eu nem percebi que ela estava me preparando. Passei por várias bandas, passei por vários grupos de baile, depois comecei a tocar com artistas, depois fui trabalhar em estúdio. Meu primeiro contato em estúdio foi fazendo publicidade, né? Compondo para jingles e trilhas, e mesmo aqui em São Paulo até hoje eu faço isso. Teve uma campanha da Embratur, por exemplo, que foi divulgada na França e na Itália, que foi a Ivete Sangalo que cantou. A música e os arranjos são meus, trabalho com publicidade até hoje, e sem querer a vida foi me preparando para chegar no estúdio e ter esse discernimento. É claro que quando eu cheguei em São Paulo e fui trabalhar como músico para outros produtores, eu vi que me faltava um conhecimento musical da partitura. Estudei um pouquinho, né, o suficiente para o que eu precisava para prestar trabalho para as outras pessoas, aprendi. Eu acho que o artista,
ele tem que estudar sim o instrumento dele, a voz dele, que é o instrumento dele, seja qual for a função que ele escolheu como artista. Somos todos artistas, já falei isso também, né? Se você escolheu ser cantor e tocar, se acompanhar, se você escolheu ser compositor, se você resolveu ser um intérprete, estudar é sempre bom. Não é 100% fundamental que você tenha conhecimentos musicais para produzir. Você precisa ter sensibilidade, né? E agora, se você tiver uma vivência dentro do estúdio, isso vai facilitar muito a sua vida para o resultado final. Então, respondendo à pergunta da moça aí, não precisa ter uma história de estudo, de entender de instrumento. Agora, é muito bom se você conhecer assim um pouquinho de cada instrumento, porque às vezes as pessoas me pedem coisas no meu instrumento, produtores sem uma noção musical legal, me pedem coisa, eu falo, puxa, seria muito legal se tivesse isso no meu instrumento, mas eu não tenho esse recurso. Não tem? Não tem. Então, se você conhecer, se você vai gravar cordas, por exemplo, você precisa saber a tessitura de cada instrumento. Se você vai gravar metais, você precisa saber se esse instrumento de sopro pode fazer isso que você está pensando na sua cabeça, né? Então, mas você pode ser um produtor e contratar arranjadores para casos específicos. Eu falei sobre isso também no primeiro caso. Então, minha amiga publicitária, marqueteira e cantora, musicista, não, você pode ser uma boa produtora. Eu não acho pertinente o artista produzir o próprio trabalho, porque tem esse apego emocional que eu falei que nunca termina. Eu acho que, mesmo você sendo, como eu disse, citei casos Essa semana retrasada eu trabalhei com o Henrique Portugal do Skank, produzindo uma música que eu estava gravando. E o Skank, quando vai gravar, contrata produtores. Ou seja, é muito bom ter uma visão não afetiva dentro do seu trabalho, uma pessoa que vai te chamar para a realidade, porque às vezes você se apega tanto à sua obra, à sua música, e ela não é tudo isso, ou você se apega a um detalhe que não vai fazer diferença nenhuma. Então, respondidas as perguntas, obrigado a todos vocês que estão me acompanhando aí, eu estou muito feliz porque, como eu disse, não estou preocupado em ter milhões de inscritos no meu canal, eu estou preocupado em transmitir coisas que eu sinto, que eu penso e que cada um vai se apropriar de uma forma aí, cada um de vocês vai pegar para aquilo que lhe convém, mas é bacana, né? Trocar ideia, dividir conhecimento, somar conhecimento. Eu aprendo com as perguntas das pessoas que chegam aí no YouTube, aprendo com as perguntas das pessoas que chegam no Instagram, nos meus e-mails também, as pessoas mandam muitas perguntas. Que legal que a gente está tendo essa troca aí de conhecimento. Obrigado a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Esse de hoje foi demorado, hein?